Então hoje vamos ver como usar isto. Eu chamei aqui vetores, num sentido lato, que são basicamente conjuntos ordenados de objetos. Nós já vimos um tipo desses, que são as strings. As strings são conjuntos ordenados de caracteres, nós podemos criar texto assim, mas vamos ver também listas e tuplos hoje. Depois vamos ver como é que podemos aceder a elementos dentro de desses conjuntos, desses vetores, não só elementos, mas também fatias desses conjuntos, portanto subconjuntos ordenados que são uma parte do conjunto maior. Vamos ver alguns métodos em listas e strings que podem ser úteis e depois vamos ver alguns exemplos com formas de processar texto. Eu vou começar com um exemplo muito simples de genética, mas basicamente vamos processar sequências de caracteres de uma forma muito simplificada e depois, no fim, vou dar também alguns exemplos de estatísticas e de processamento de texto para contar tamanhos de palavras e assim para fazermos alguma manipulação com as strings. Então vamos começar por estes conjuntos ordenados. Basicamente temos dois que são bastante usados em Python, que são os tuplos e as listas. A diferença principal é que uma lista é mutável, nós podemos, no mesmo objeto que tem uma coleção de outros objetos, um conjunto de outros objetos, nós podemos fazer alterações, podemos tirar elementos, pôr elementos, mudar elementos. O tuplo não é mutável, uma vez que o criamos não podemos alterar nada lá dentro. Vamos ver mais tarde, daqui a umas semanas, que isso é útil, por exemplo, para dicionários, mas por enquanto vamos só lembrar esta diferença. Nós podemos criar um tuplo com parênteses curvos e vários elementos separados por vírgulas, portanto temos um conjunto ordenado de elementos que já não pode ser mudado, nós não podemos alterar os elementos que estão lá dentro, podemos deitar tudo fora e criar um novo, ou então uma lista com parênteses retos e os elementos separados por vírgulas, e esta podemos ir acrescentando coisas, podemos remover, podemos substituir. Portanto, normalmente nós usamos as listas quando temos um conjunto que precisamos alterar, os tuplos usamos às vezes, por exemplo, para devolver vários valores de uma função ou para fazer algo assim desse género, quando criamos coisas que não faz sentido estar a alterar. Exato. Normalmente também os tuplos são usados quando temos conjuntos de elementos cujo significado depende da posição. Portanto, não podem ser alterados a ordem, se não muda por completo o que está lá. Por exemplo, se nós quisermos guardar coordenadas, temos o x, o y e o z, mas não podemos trocar uma com a outra porque senão muda completamente o valor. Enquanto se quisermos guardar só uma lista de coisas, por exemplo, uma lista de anos ou algo assim, tem tudo o mesmo significado e não importa tanto a ordem, por isso aí, por convenção, tipicamente usa-se a lista. Em geral, na prática, vamos usar listas quase sempre para este tipo de coisas que normalmente construímos gradualmente e os tuplos são apenas um caso especial, normalmente quando devolvemos vários valores de uma função, assim que ela cria um tuplo para fazer isso. Todos estes vetores, as strings, as listas e os tuplos, nós podemos aceder a elementos individuais pelo índice, pela posição do elemento no conjunto. Quando começamos a contar do início, o primeiro tem índice 0. Se quisermos contar do fim, o último tem índice menos 1 e depois vem a ficar cada vez mais negativo para trás. Portanto, podemos aceder aos elementos contando do início ou contando do fim, conforme o índice é 0 ou positivo ou então negativo. Aqui temos alguns exemplos. Portanto, temos esta lista com 3 valores de anos, estas coordenadas, este texto. Se nós pedimos o elemento 0 do texto, é aquele O, que é o primeiro caractere do texto. O de índice 1 será o N, os anos e assim por diante. Se quisermos, por exemplo, o penúltimo elemento do texto, será o de índice menos 2. É independentemente de quanto ele tenha, estamos a contar do fim. Portanto, do início para o fim contamos do 0 em diante, do fim para o início contamos do menos 1 para trás. Isto aqui não são espaços. Aqui conta-se, espaços são caracteres, sim. O espaço também é um caractere. Espaço, mudança de linha, tudo isso. Exato, era aquele espaço. No caso das listas e dos tuplos, também é óbvio, portanto, usamos todos os elementos, mas o espaço existe mesmo, é um caractere específico para fazer isso. Podemos também fatiar partes de um conjunto. A sintaxe mais genérica é o início da fatia,
2 pontos o fim, 2 pontos o passo. Se nós omitirmos o passo, vai assumir que é um passo de 1. Se omitirmos o fim ou o início, ele vai assumir, no caso do início, que é do princípio, no caso do fim, que é até ao fim. É de quanto em quanto é que saltamos. Por exemplo, os números do início até ao fim, de 3 em 3. Ele vai buscar desta lista, do início até ao fim, e vai saltando de 3 em 3. Nós omitimos ali, não é? Isto seria início, 2 pontos fim, 2 pontos passo. Mas como omitimos o início e o fim, ele assume que é tudo. Se nós fizermos só numbers 2 pontos, por exemplo, é tudo. Porque omitimos o início, omitimos o fim, omitimos o passo. Então, omitindo o início, ele assume que é do princípio. Omitindo o fim, assume que é até ao fim do conjunto. E omitindo o passo, é um passo de 1. Se fizermos assim, estamos a dizer que é tudo com um passo de 3. Mas podemos fazer as combinações que quisermos. Neste caso, por exemplo, vamos do índice 2, do ponto de corte 2, até ao fim. Os pontos de corte podemos imaginá-los entre os elementos e começando também no 0 atrás do primeiro elemento. Portanto, se nós cortamos do 2 em diante, estamos a cortar daqui à frente. Não é? Estamos a saltar os primeiros 2 elementos, na prática. Portanto, o ponto de corte 2 aqui, o ponto de corte 0 está antes do primeiro elemento, o ponto de corte 1 entre o primeiro e o segundo, o ponto de corte 2 entre o segundo e o terceiro. Portanto, quando fazemos 2 em diante, estamos a pedir, no fundo, o elemento de índice 2 até ao fim. Desta maneira, nós podemos selecionar partes dos conjuntos, especificando o início, o fim e o passo. Isto chama-se slicing, ou fatiar o conjunto. Isto serve tanto para listas, como para tuplos, como para strings. Todos estes conjuntos ordenados permitem-nos fazer isto. Também podemos fazer atribuição a alguns elementos da lista usando estas fatias. Notem que não podemos fazer atribuição a elementos nem das strings nem dos tuplos, porque esses não podem ser mudados. Esses são fixos. Mas nas listas podemos. Por exemplo, temos aqui esta lista de números e dizemos que do ponto de corte de índice 1 até ao ponto de corte de índice 3, que são estes aqui, portanto serão estes dois elementos, o segundo e o terceiro elemento, que caem entre estes dois pontos de corte, vamos dizer que queremos pôr lá o menos 2 e o menos 4. E então ele vai substituir aquela fatia por estes elementos. O requisito para isto é que o número de elementos ali corresponda ao número de elementos que estamos a especificar na fatia, senão ele não consegue encaixar. Eu estou com uma dúvida, mas ali, um dos pontos que eu não disse, inicia no 1 até ao fim, 3 em 3? Não. Isso seria se fosse 1, 2 pontos, 2 pontos, 3. Porque se nós pomos 1, 2 pontos, 3, ele assume que o passo já é omitido. Se nós puséssemos 1, 2 pontos, 2 pontos, 3, então era o fim que estava omitido e estávamos a dar o passo. Ok. Que é parecido com o que fazemos aqui. Se nós fizermos 2 pontos 3, é do início até ao ponto de corte de índice 3. Mas se fizermos 2 pontos 3, é do início até ao fim, com um passo de 3. A mesma coisa, isto podemos fazer com qualquer conjunto ordenado que tenha o mesmo número de elementos. Este exemplo não é muito intuitivo, mas na verdade este string é um conjunto de 2 elementos. Tem 2 caracteres, 2x. E se nós atribuímos estes 2 elementos àquela fatia de 2 elementos na lista, então ele vai substituir aqueles elementos, cada um deles, por um destes caracteres. Podemos também desempacotar estes conjuntos ordenados em variáveis, desde que o número de variáveis que nós fornecemos aqui do lado esquerdo seja igual ao número de elementos que estamos a ter do lado direito. Por exemplo, aqui, numbers do 3 ao 5 são aqueles 2 elementos. Numbers do 3 ao 5 são do terceiro ponto de corte até ao quinto ponto de corte. Portanto, é este o 3 e o 4. Estes 2 elementos atribuídos a 2 variáveis, o primeiro vai para a primeira variável, o segundo vai para a segunda. E então temos o 3 no A, o 4 no B. Por isso nós podemos, se quisermos distribuir os elementos por variáveis, o requisito aqui, mais uma vez, é que sejam o número certo de variáveis. Portanto, tantos elementos quanto temos ali, temos que ter variáveis deste lado. Aqui temos um exemplo em que temos um tuplo que contém uma string e uma lista. Notem que qualquer objeto pode fazer parte destes conjuntos. Portanto, nós podemos ter listas com listas lá dentro e assim, como quisermos.
Quando desempacotamos isto, este 1 vai para a variável A, a string vai para a variável B e esta lista vai para a variável C. Nós fazemos um tuplo de lista. Fizemos isto, que vai ficar o tuplo todo, existe o tuplo Sim, sim. 1,2,3,4. Exato, porque o tuplo é um objeto. 1,2,3,4. Exato. Ok. Portanto, cada um destes é um objeto, apesar de deste também conter vários objetos e a string também. É esse caso. Aqui, entre as aspas, tem 3x e assume aquilo como uma unidade. E ali tem 2x e assume como 2 unidades diferentes da aspas. Não, este é um conjunto, é um tuplo, que tem 3 elementos. Ok, Este é um conjunto, uma string, que tem 2 elementos. ok. Portanto, ele está a ver é qual é o conjunto que nós estamos a dar. Mas eu espalhamos por Portugal. Exato, porque este define um tuplo com 3 elementos. Sim. Está entre vírgulas, aquilo é uma coisa, não são 3 coisas. Ele também são 3 coisas. Se nós agora fizéssemos, por exemplo, XYZ igual a B, ele ia desempacotar isto, um para o X, um para o Y e um para o Z. Porque isto também tem 3 coisas lá dentro, também é um conjunto. Só que ali é um objeto. Ele vê, tenho aqui 3 objetos, vou pôr um objeto para cada lado. Se eu fizer uma coisa assim, ok, ele tem 2 elementos lá dentro, vai pôr um para cada lado. Na verdade, qualquer objeto que permita que tenha implementado o método para dar um elemento de cada vez pode ser usado nisto. Porque o que o Python vai dizer é o objeto, então dá cá um de cada vez e vai arrumando. Se fizer isto a este tuplo, ele vai dar este, depois este, depois este. Se fizer isto a esta string, ela vai dar um x, depois um x, depois um x. Portanto, funcionam para fazer isso. Nas listas temos alguns métodos úteis. O append é bastante útil para irmos acrescentando elementos à lista, principalmente quando queremos criar uma lista do nada, podemos criar uma lista vazia e depois ir acrescentando elementos. O extend vai enumerar, vai percorrer todos os elementos de um conjunto que nós dermos como argumento e vai introduzir cada um desses na lista. Se nós fizéssemos o append disto, íamos ficar com mais uma lista aqui, a lista 1, 2, 3. Mas fazendo o extend, vamos ficar com o 1, com o 2 e com o 3 como elementos separados. Então, aqui no append 20. O append 20 funciona porque o 20 é só uma coisa, não é? Esse dele foi mesmo o 20. Ok. O extend vamos usar com algum conjunto que possa ser enumerado dessa maneira, não é? Que possa ir fornecendo um elemento cada vez, e o extend vai fazer é pôr um elemento cada vez na lista. Se nós fizermos o append como um conjunto, vamos colocar é mesmo aquele objeto. Portanto, aí ficava ali uma lista dentro da outra. Ficava uma coisa parecida com isto. Podemos pedir o índice de um valor na lista. Este lança uma exceção se não encontrar. Se encontrar, dá-nos o índice. Podemos remover valores da lista também. Ele vai procurar o primeiro valor que seja igual àquilo e vai tirá-lo da lista. Ele vai desaparecer. Por exemplo, se removemos o 4 e o 5, eles desaparecem da lista de 5. Remover por índice. Remover o valor do índice 3. O Sim. valor que está contido no índice 3. 2, 3. Podemos. Eu por acaso não tenho a certeza se há uma maneira de fazer isso normalmente é com slicing para tirar uns ou concatenando partes da lista. Mas eu não tenho a certeza. Eu acho que podemos substituir um elemento da lista por uma lista vazia, por vazio. E aí ele tira. Mas isso tem de confirmar, eu posso confirmar depois. Porque essa é uma situação mais rara. Normalmente quando queremos remover uma coisa específica é pelo valor. Eu não me lembro de nunca ter ido remover pelo índice aí. Mas isso é daquelas coisas que vai ao Google e vê-se facilmente. Mas normalmente quando tirar coisas por índice costuma ser com o slicing. É aquele tipo de não é tanto tirar, é mais copiar cá para fora. Temos, enfim, outros métodos para inverter a lista e assim. Todos estes métodos da lista, exceto o índice, estão a alterar o objeto em si. Portanto, não nos estão a dar uma cópia, estão a mudar o objeto no próprio sítio. Temos também métodos úteis em strings, mas estes, por exemplo, este como o converter para maiúsculas, converter para minúsculas e assim, não alteram as strings, porque a string não pode ser mudada. O que fazem é fornecer uma cópia com as alterações. Portanto, aqui temos a mesma coisa, o slicing, exatamente como fizemos nas listas. Podemos usar as mesmas opções, o início, o fim e o passo.
Temos também o índice. Isto aqui não podemos fazer. Nós podemos fazer isto numa lista. Podemos dizer que um elemento ou um conjunto de elementos é igual a certo valor, mas não podemos fazer isto numa string nem num tuplo, porque eles não podem ser alterados, o conteúdo não pode ser alterado. O split também é bastante útil nas strings. Ele vai nos devolver partes da string separadas pelo caractere que demos aqui. Neste caso partimos pelo T, ficamos com duas partes da palavra, mas se tivermos, por exemplo, coisas separadas por ponto e vírgula, podemos fazer o split e obtemos logo todos os elementos sem os pontos e vírgula, porque ele vai deitar fora o caractere. Sim, exato. Portanto, podemos depois incluir o caractere, mas separar incluindo o caractere, tínhamos que decidir de que lado é que fica o caractere, não é? Mas aí podemos depois acrescentá-lo ou criar umas novas strings. Mas o split, o que faz, que é a utilização mais útil, é tirar o separador e dar-nos as partes que ele está separado. Porque normalmente nós não queremos o separador, queremos só as partes, não é? Se tivermos um conjunto de valores, por exemplo, separados por vírgulas, nós não queremos as vírgulas, queremos só os valores, e é isso que ele faz. Portanto, é para isso que este está pensado. Se quisermos fazer outras coisas, então depois é questão de implementarmos. Não é? Mas estas funções permitem, sei lá, por exemplo, saber qual é que é o tamanho do string Sim, e sim. dizer que corta todos na terceira. Sei lá, cortar, ou seja, aqui o split ele vai à procura do valor e corta, Uhum. mas por exemplo, lá estava a dizer. Mas não dá para dar a ordem de dizer no index 5 corta. Corta sempre 5 em 5 ou... Não, ou corta, sei lá, aqui por exemplo nós tínhamos o P e T e o HOR, não é? Sim. P e T de um lado, e aí tínhamos que dizer, faz o split, não no T, mas ao índice 2. Sim, sim. Bem, se nós quisermos tirar o P e T, podemos fazer o slicing. Se nós quisermos separar o P e T do HOR, então vamos ter de fazer vários, ou se quisermos fazer uma coisa dessas complicadas, temos de fazer um ciclo e ir partindo. Não é? Mas, enfim, todas essas coisas, mesmo isto, também dava para implementar. Ele tem algumas destas coisas mais comuns já implementadas como métodos da string. Depois são coisas um pouco mais estranhas, então fazemos à parte. Mas isso também é fácil de fazer esse tipo de coisas. Se me der um exemplo, também depois posso mostrar. Então vamos ver um detalhe aqui importante, porque nós até agora, quando vimos na semana passada, quando fornecemos valores às funções, eu não detalhei muito o que é que acontece aí. Portanto, a ideia é que quando nós temos um argumento e damos o argumento à função, a variável da função que está lá naquele parâmetro vai poder aceder ao valor que nós lhe estamos a dar. Quando são valores que não podem mudar, como números e assim, que não são mutáveis, isso não tem grande problema. Mas quando nós usamos coisas como listas, que podem ser, o conteúdo pode ser alterado mantendo o mesmo objeto ainda, então aí é preciso lembrar que a atribuição em Python não vai criar uma cópia do objeto, vai apenas na nova variável pô-la a apontar para o objeto. Por exemplo, quando nós fazemos isto, o interpretador vai criar uma lista em memória e agora vai pôr o A apontar para esse endereço de memória. Por exemplo, aqui alguns neste endereço 101, por exemplo, estava a lista representada em binário. Então ele vai pôr na sua tabela de nomes de variáveis o A e vai dizer que ele está a apontar para aquele objeto. Se eu fizer B igual a A, ele não vai criar um novo objeto desta lista em memória. O objeto é o mesmo. Ele vai a dizer que o B também está a apontar para aquele objeto. Portanto, se fizermos uma coisa deste género e depois acrescentarmos, por exemplo, algum elemento a B, como B está a apontar para aquele objeto, este 4 vai ser acrescentado nesta lista aqui, para a qual o A também está a apontar. Portanto, se virmos no A, aconteceu a mesma coisa. Porque quando dizemos B igual a A, estamos a dizer, põe o B a apontar para a mesma coisa que o A está a apontar. Ele não vai criar não vai duplicar o que está lá. Se isto fosse uma coisa imutável, uma string ou assim, não fazia diferença porque nós nunca podíamos fazer isto. Nunca podíamos alterar o objeto sem o tirar de memória e pôr lá outro ou criar outro. Mas quando são objetos que nós podemos mudar, temos de nos lembrar que podemos ter várias variáveis a apontar para o mesmo objeto. E isto pode acontecer também quando nós enviamos o objeto como argumento para uma função. Apesar do nome local, por exemplo, este aqui, a elite, dentro da função,
só existir, este nome só existir dentro da função, quando nós criamos aqui esta lista de elementos e damos como argumento a esta função, esta variável local da função vai apontar para o mesmo objeto que esta variável está de fora. Portanto, estão as duas a mexer na mesma coisa em memória. Por isso, quando acontece este append aqui, ele vai ser acrescentado à mesma lista, à lista dos elementos. Exato. Ou elementos da primeira linha. Sim, ou elementos aqui. Porque este objeto que foi criado e o element está a apontar para lá, a elite também vai estar a apontar para o mesmo. Sim, exato. Portanto, precisamos fazer aquele element. Exato. Mas se fizermos isto, nós não vamos vaziar o element. Porque o que estamos a fazer nesta linha é dizer ao interpretador para criar uma nova lista vazia e agora pôr o elite a apontar para lá. E isto já é outra coisa. Ele criou uma lista em memória e agora o elite deixou de estar a apontar para este objeto, o element, e passou a estar a apontar para este. Portanto, isto não nos vai estragar nada aqui. Não é? Está simplesmente criou um novo objeto e agora a variável está a apontar para o outro. Portanto, se nós pusermos esta variável a apontar para outra coisa, não interfere nas variáveis que estão cá fora. Mas se as duas variáveis estiverem a apontar para o mesmo objeto e uma delas mandar mexer lá no objeto, obviamente, como é o mesmo objeto, a outra também vai ver isso, não é? Portanto, há aqui uma diferença subtil, um detalhe subtil que às vezes precisamos lembrar se nós estivermos a alterar objetos mutáveis que recebemos na função. Às vezes pode dar jeito, porque, por exemplo, neste caso, faria uma função para acrescentar coisas à lista, e então dá jeito que possa alterar, não precisamos estar a copiar a lista cada vez que fazemos isso, mas às vezes pode ser perigoso, porque pode ter efeitos que nós não desejamos. Portanto, é preciso, a ideia aqui é lembrarem-se que nós podemos ter várias variáveis a apontar para a mesma coisa que está em memória. Se essa coisa nunca pode mudar, não há maneira disso dar chatice. Mas se pode ser alterada a memória por qualquer uma daquelas variáveis, então podemos ter efeitos que se propagam de uns para os outros porque estão todos a mexer no mesmo sítio. Há forma de criar objetos que não podem ser alterados. Mas apontar para um objeto alterável, dizer não altera. Tipo, olha, só não, não, isso não, porque se ele é alterável, não temos maneira de dizer isso ali. Ou então, uma maneira de fazer isso é enviar uma cópia, criar uma cópia e enviar a cópia. Aí de certeza que não vai alterar. Muitas vezes dá jeito de fazer alterações, especialmente se tivermos listas grandes, porque estar a copiar tudo cada vez que se vai mexer qualquer coisa pode ser muito pesado depois na memória e no tempo de execução. Se a função não fizer nada lá, então não há problema, não é? Isso agora depende de como é que implementamos a função. Também é possível criar objetos imutáveis, como os tuplos e assim. Ou, se for preciso garantir uma coisa dessas, em vez de usar uma lista, podemos usar um tuplo. Aí já ninguém pode mexer. Portanto, há situações em que podemos fazer isso assim. Mas dizer isto é uma lista, pode ser mudada, mas não mudem, não conseguimos, a não ser que sejamos nós a fazer o código e tenhamos cuidado de não alterar. Portanto, dentro e fora da função, aqui neste caso, estão ambas as variáveis a apontar para o mesmo objeto, a lista alguns aqui no 102, e então ambas podem mexer a lista. Quando fazemos isto, criamos um novo objeto, ele vai criar isto num outro endereço de memória, e agora vai simplesmente pôr esta variável a apontar para outro endereço de memória. Portanto, isto não interfere com esta que está cá fora. Simplesmente está agora a apontar para o outro lado. Então, olha para a lista append a number e depois em baixo disso faz uma nacional igual à sala. Exato. Aqui, esta lista, quando ele recebe aqui o element, tem a variável a elite a apontar para o mesmo sítio que o element está a apontar, para alguma coisa aqui nesta parte de memória. Então, quando faz o append aqui, está a fazer o append no mesmo objeto para o qual ele está a apontar e este também vai ver isso. Mas quando faz isto, está a dizer ao interpretador, cria uma lista nova, ele vai criar aqui alguns no espaço vazio de memória a lista nova, e agora esta variável passa a apontar para esse. Então ele vai aqui à sua tabela das variáveis e põe esta a apontar para aquele. Mas isto já não faz nada ali. Não é? Mas já fez, não é? Porque o primeiro exato. O primeiro alterou o objeto. Portanto, alterar o objeto que ambos estão a ver tem efeito para os dois.
Mas alterar este nome, para onde é que este nome está apontado, não tem efeito nos outros. Criou uma nova com as características da Este- primeira. Não, este cria uma nova vazia. Ah, ok. Este aqui. Esta está vazia e põe a apontar para lá. Portanto, com objetos mutáveis é preciso algum cuidado quando queremos criar várias variáveis a apontar para o mesmo objeto. Temos que pensar se queremos copiá-lo ou estar a apontar mesmo para o mesmo. Ou quando damos como argumentos às funções. Ou quando criamos funções que recebem esses objetos como argumentos. Vamos ver então um exemplo em que usamos estas listas e os conjuntos ordenados. Vamos usar strings e estes métodos com as strings e as listas também. O exemplo é de genética, mas a razão para isto também é porque é muito simples. Temos simplesmente uma sequência de caracteres. Há enzimas, estas enzimas de restrição identificam certas subsequências no gene e depois cortam num sítio específico. Mas do ponto de vista aqui do exercício, o que nós temos, essencialmente, é que temos uma sequência destas, com A, T, C e G, por uma ordem qualquer do gene, e em qualquer sítio onde houver isto, T, G, T, A, C, A, a nossa enzima vai cortar. E vai cortar entre o primeiro T e o G, portanto, devia fazer um corte ali. Uma maneira que nós temos de fazer isto é usar o split. Ele vai procurar aquela zona de reconhecimento e vai fazer o corte nessa zona. Infelizmente ele vai nos tirar toda a zona de reconhecimento, não é? Porque o split vai substituir esta string aqui, TACA, não vai substituir, vai mesmo apagá-la e vai partir a outra nesse sítio. Portanto, quando nós fazemos o split desta maneira, nós não estamos a fazer como desejávamos, que é partir exatamente entre o T e o G. Estamos a partir esta sequência toda nos sítios onde se encontram estes 6 caracteres, apagando estes 6 caracteres. Portanto, estamos a perder parte da sequência que queríamos. Agora aqui uma linha deles. Agora, em cada vírgula, acrescentar esses caracteres. Sim, podemos acrescentar no fim de cada um destes o T e no início o G, T, A, C, A, cada um dos outros. Essa seria uma maneira de fazermos isso. Mas podemos fazer isto de uma forma mais simplificada se usarmos o replace. Então o que vamos fazer aqui é criar duas strings. Uma que é o sítio onde está a marca, digamos assim, onde nós queremos cortar. E depois o outro especifica com um caractere que não existe no resto, portanto não há um traço no DNA, especifica exatamente o ponto onde queremos cortar. E esse é que será agora o separador. Então nós podemos, usando estas diferentes funções, criar uma nova string aqui, em que entre o T e o G, sempre que se encontra este padrão, está um traço. Fazemos isso com o replace. Vamos substituir todas as ocorrências disto por isto. E agora fazemos o split pelo traço, que é uma coisa que está lá a mais que nós não queremos de qualquer maneira. Portanto, ele vai apagá-la e já vai cortar no sítio certo. E agora aqui já temos... Aqui tínhamos a sequência com aquela parte cortada, mas agora já temos as partes certas que sobraram à volta ali do traço. Não há funções para fazerem isso, se é preciso fazer isso. Sim, existe. Há um módulo de expressões regulares que faz este tipo de coisas, sim. Mas isso existe. Há o ré e nós lá mais para a frente vamos dar alguns exemplos com isso. Agora, expressões regulares não é uma coisa boa para começar, porque depois é outra linguagem com imensa confusão. Portanto, eu acho que vai dar tempo para vermos um pouco disso lá mais daqui a umas semanas, mas não é bom começar agora por essas e para tudo. Mas existe, sim, isso vem com a instalação standard do Python. É o ré. Basta fazer import ré e depois temos regular expressions, podemos fazer. Portanto, todo este tipo de manipulação podemos fazer com aquela notação, sim. Mas isso é quase como aprender uma linguagem nova, não é? Expressões regulares não é uma coisa trivial, mas para quem processar texto, depois podemos ver um bocadinho disto e depois podemos aprofundar. O mais fácil é o quê? É verdade, esqueci de falar nessa. Nós normalmente temos de pôr cada instrução destas numa linha só. Mas se a linha fica muito comprida, principalmente aqui nos slides, não dá jeito, depois
sai do ecrã. Então podemos usar aquele traço assim para dizer ao interpretador que a linha continua na linha seguinte. E como não podemos partir a string em duas, o que eu, com esse traço, o que eu fiz foi, criei uma parte da string, depois digo para somar, para concatenar, com a outra parte da string, mas continua na linha de baixo. Então ponho aquela barra, e qualquer expressão que tenham muito comprida, podem pôr uma barra e continuar na linha a seguir. Nós precisamos só uma barra que faz duas strings, é? Se pusermos... Não pusermos o mais e pusermos só a barra. Se não pusermos o mais e pusermos só a barra, ele dá um erro de sintaxe, porque tem uma string e tem outra, e não estamos a dizer o que é para fazer com elas. Não é? Nós não podemos pôr assim duas coisas sem dizer que é para fazer alguma operação. Se puséssemos uma vírgula, então ele ia interpretar isto como um tuplo, e aí já não era a mesma coisa, não era uma string, era um tuplo. Então temos aqui uma implementação do nosso código para fazer, para simular aqui este corte. Temos uma função que digere a sequência, que faz o corte, recebe a sequência, a zona de reconhecimento e aquela string identificando o ponto de corte, vai fazer aquela substituição, portanto no fundo vai fazer esta substituição aqui, para ter marcado com um traço o sítio onde tem de cortar, depois corta onde se tem de cortar e devolve os fragmentos. E agora, separamos isto desta maneira, porque desta maneira temos uma função genérica que serve para qualquer sequência, qualquer zona de reconhecimento e qualquer ponto de corte, e depois, quando queremos aplicar a este caso em particular, damos-lhe os valores que queremos para este caso concreto. Desta forma, se tivermos outro caso, então damos-lhe outro valor e a função é sempre a mesma e podemos reutilizá-la sem alteração. O resultado aqui nos fragmentos é uma lista com os vários fragmentos. É esta lista aqui. Neste caso são 3 fragmentos. E se nós quisermos ver o tamanho de cada um dos fragmentos, nós podemos usar esta função len e ver o tamanho do primeiro fragmento. Portanto, vamos à lista de fragmentos, vamos buscar a primeira string, que é de índice 0, e ele diz-nos que tem 24 letras. A segunda 32, a terceira 24 também. E isto é cada uma destas strings. Portanto, esta é a primeira, a segunda, a terceira. Se nós tivermos muitos fragmentos, não é prático fazer isto assim. Portanto, temos à mão, um a um, a perguntar o tamanho. Há uma coisa que nos faz falta aqui, para generalizar isto e para ser mais prático de fazer, é se pudermos iterar por todos os elementos da lista e repetir a mesma instrução para todos eles. E isso é o que nós podemos fazer com o ciclo for. O ciclo for serve precisamente para repetirmos um conjunto de instruções para cada elemento de um conjunto que seja iterável. Um iterável, basicamente, aqui em Python será um conjunto que tem a possibilidade de fornecer um elemento de cada vez. Implementa métodos para isso. Isto é um pouco mais complicado, no for vai buscar um iterador e depois o iterador é que faz isso, mas os próprios objetos estão implementados para poderem fornecer um elemento de cada vez. Então, qualquer objeto desses que ponhamos aqui, que fornece um elemento de cada vez, nós podemos pôr aqui no for. E o que estamos a dizer é, damos aqui uma variável onde vamos guardar cada um desses elementos, que vai apontar para cada um desses elementos. Sim, este é o nome que nós criamos. In esse tal conjunto, esse tal vetor que possa dar um elemento de cada vez. Depois temos 2 pontos e temos um bloco de código também indentado, exatamente como na função. Não é? Na função nós temos ali os 2 pontos e depois o bloco de código indentado. No caso do ciclo, nós temos os 2 pontos e depois o bloco de código que pertence ao ciclo também indentado. Esta é a sintaxe standard em Python para definir estes blocos. Vamos ver aqui um exemplo. Val são estes valores, é esta string aqui, é esta lista aqui. Então, quando nós usamos esta lista num ciclo, a variável que nós pusemos ali, neste caso é o v, esta variável só existe ali para o ciclo, foi criada ali para o ciclo, pode existir mais tarde, mas em princípio convém nós usarmos variáveis que não tinham nada antes, porque vai ser substituído o que estava lá. Se nós usarmos alguma variável com o valor que precisássemos, vamos perdê-lo quando ela passar a apontar para os elementos da lista, ou do iterável que está ali. Portanto, para cada valor que está ali, o v vai apontar para esse valor, e depois para o outro, e depois para o outro, e em cada iteração dessas vai ser executado tudo o que está aqui dentro do ciclo. E o que está dentro do ciclo é o que está indentado
em relação ao for. Quando o interpretador encontra uma linha que já voltou a indentação para trás, sabe que essa já não pertence ao ciclo. Portanto, o que pertence ao ciclo, neste caso, é simplesmente este total igual a total mais V. E o que isto faz é calcular a soma destes valores. Nós começamos com total a 0, o V vai ser igual ao primeiro dos valores, primeiro, nós vamos somá-lo ao total e guardar outra vez no total. Portanto, isto podem imaginar como ir à gaveta do total, buscar o 0 que estava lá, somar aquele valor 3, dá 3, e agora guardamos outra vez na gaveta do total. Depois, o V vai tomar o valor 5, e agora vamos fazer o mesmo. Vamos buscar o 3 que está lá, somamos o 5, guardamos outra vez no 5. E isto vai ser repetido para todos os elementos que estão lá, até que no fim temos a soma dos elementos. Claro que isto é desnecessário, porque nós temos mesmo funções para fazer a soma já, mas isto é só para ilustrar como é que fazemos o ciclo. Depois, no fim, ele faz o print do total. Se nós tivéssemos o print aqui mais para dentro, indentado, ele ia fazer o print do total a cada iteração. Portanto, em vez de imprimir só 18 no fim, imprimia 3, depois 8, depois 15, 16 e 18. Porque ia imprimindo o total a cada iteração do ciclo. Por isso é preciso termos atenção quando implementamos alguma coisa em Python, onde é que pomos a indentação, porque isto tem mesmo significado para o interpretador, se está dentro do bloco ou se está fora. Então vamos voltar aqui ao programa que fizemos, que nos dá a lista de fragmentos, e agora podemos fazer um ciclo, em vez de fazermos um a um, imprimir o comprimento do fragmento, vamos fazer um ciclo que vai percorrer a lista de fragmentos. A lista de fragmentos é uma coisa assim deste género, tem estes 3 objetos lá dentro. Portanto, neste ciclo, esta variável frag vai primeiro apontar para a primeira string, depois na segunda iteração para a segunda e depois para a terceira. A cada uma destas vamos fazer o print do comprimento do fragmento. Já agora, se fizerem uma coisa assim na consola, se vocês escreverem uma destas instruções que depois tem um bloco de código associado e que acaba nos 2 pontos, vai-vos aparecer ali umas reticências e a consola vai aceitar todas as linhas que forem pondo até forem uma vazia. Quando puserem uma vazia, vai interpretar tudo, porque aquilo é um bloco de código que tem que ser interpretado todo em conjunto. Por isso é que, escrevendo aqui o print e fazendo enter, ele ainda não faz nada, só quando faz enter outra vez é que ele executa todo o bloco. Portanto, quando ele vai executar este código, vai escrever o 24, o 32 e o 24, que são os comprimentos daqueles 3 fragmentos. Para fazermos incluirmos esse resultado na lista seguinte. Queremos acrescentar à lista? Sim. Por exemplo, sabemos qual é que é a string e qual é que é o tamanho dela. Mas mesmo... Mas acrescentar à lista iria pôr os elementos no fim. Podemos criar tuplos com o comprimento e assim e criar uma nova lista. Podemos fazer isto. Podemos criar uma lista vazia e agora, para cada fragmento nos fragmentos todos, fazíamos a nossa lista que inicialmente era vazia, ponto append, um tuplo com o comprimento seguido do fragmento. E depois tínhamos uma lista com os pares. Um tuplo que era o len frag, né? Sim. E o outro era o quê? E era o frag, exato. Frag, mas a diferença é que... Não é preciso, porque o frag já é cada um dos fragmentos. Okay, sim. Porque o frag vai apontando uma vez. Se fizermos frag de qualquer coisa, então só vamos buscar a letra, porque o frag é uma string. Ouviu diz fragmento e aquilo é uma variável, não é? É aquela aqui atrás. Mas nós não olhamos. É esta que nós criámos aqui de digerir a sequência. Sim. Portanto, é essa variável, sim, exato. Que é aquela que tem esta lista. Nós temos que criar isto, depois disto criamos antes disto até criamos a lista de fragmentos, não é? E depois fazemos isto para separá-las. Não, isto é a lista que está guardada em fragmentos que foi criada por aquela função, não é? Chamamos a função, ele partiu isto, depois lá os fragmentos. E agora temos aqui um ciclo que vai pôr esta variável a apontar para cada um deles e fazer ali o print. Exato. Vamos supor que nós queremos também saber não só escrever o comprimento, mas escrever também o índice de cada uma daquelas sequências. A sequência de índice 0 tem um certo comprimento, a de índice 1 tem outro, etc.
Uma maneira de fazermos isso é usar uma maneira prática de fazer isso é usar este range. Este range cria um objeto iterável que, se o dermos com um argumento, vai nos dar números inteiros do 0 até esse número que nós damos menos 1. Range len fragment, sim. Podemos fazer isto, range pelo comprimento de fragment, e isto dá-nos todos os índices daquela lista. E é essa a razão pela qual ele vai parar, neste caso, por exemplo, começa no 0 e acaba no 4, não chega ao 5. Porque isto, basicamente, está-nos a dar os índices de um vetor com 5 elementos. Os índices desse vetor são 0, 1, 2, 3, 4. São os índices dos elementos do vetor. Portanto, é uma forma prática de nós percorrermos os índices de qualquer um destes conjuntos ordenados, fazendo simplesmente o range do comprimento desse conjunto. E aí depois podemos imprimir o índice e o comprimento do fragmento. Notem aqui uma diferença que é, quando nós estávamos a fazer o frag percorrer mesmo os elementos dos fragmentos, o frag vai apontar para cada uma das strings. E então o comprimento da string é dado pelo comprimento do frag. Se nós fazermos o ciclo assim, o ix vai ser 0, 1, 2, 3, 4. Não está a apontar para os fragmentos. Não é? Neste caso vai ser 0, 1, 2, porque eles são só 3. Portanto, vai só dar-nos o índice de cada um deles. Então, quando queremos ir buscar a string que está nessa posição, temos de ir à lista dos fragmentos, buscar o elemento ix. Portanto, se estamos a fazer o ciclo pelo índice, temos de ir indexar o conjunto. Se estamos a fazer o ciclo diretamente por aquele conjunto, então já temos logo acesso aos valores que estão lá. Vamos ver mais alguns exemplos com ciclos. Este é parecido com aquele da soma, mas neste caso será uma função para calcular a média. Esta função também é desnecessária, porque temos isto no NumPy, temos o sum implementado logo no Python, mas a ideia aqui é que nós vamos percorrer os valores todos da variável, do argumento que nos for fornecido, portanto está naquele parâmetro value, vamos fazer aqui o total, e depois de termos a soma, vamos devolver o total a dividir pelo comprimento daquela lista. Portanto, isto será a média dos valores. Notem aqui a indentação, se o return estivesse aqui dentro, isto ia dar mal, porque ele assim que fizesse isto com o primeiro valor, saía da função com aquela conta e aí não nos dava a média certa. Se quisermos a média geométrica é a raiz de índice n do produto de n valores. Podemos fazer, no fundo é extremamente parecido com este, em vez de ser começar a 0 e fazer a soma, será começar a 1 e fazer os produtos, e depois no fim vamos elevar a 1 sobre o comprimento, portanto a raiz de índice n daquele conjunto de elementos. E assim temos a média geométrica de um conjunto de valores. Uma coisa comum que se tem de calcular, claro que vocês não precisam fazer isto porque médias, desvios padrão e assim já está tudo implementado, mas só para ilustrar, nós podemos fazer o cálculo da média, a média será a soma a dividir pelo número de elementos, e o desvio padrão é a raiz das diferenças ao quadrado de cada elemento à média e depois feita a média disso. Portanto, neste caso é o desvio padrão da amostra que nós temos. Como nós precisamos da média para calcular o desvio padrão, nós podemos usar a função que já temos. Vamos criar, já temos a função da média, vamos usá-la algures aqui para calcular a média, e a nossa função que calcula o desvio padrão não vai calcular novamente a média. Então vai receber a média aqui. Há aqui um detalhe que é a função do desvio padrão vai receber a média numa variável que também se chama min, que é igual ao nome da função. Isto não tem problema desde que esta função aqui dentro não precise de chamar a outra. Que é essa a ideia. Nós não queremos que a função vá fazer o cálculo, porque seria menos eficiente, recebe já a média pré-calculada. Então o que acontece é que esta variável local da função chamada min vai esconder a outra função que está cá fora, porque as variáveis locais têm sempre precedência. Então sempre que usarmos o nome min aqui dentro, o Python vai associar isso àquela variável e não vai ver lá fora que está uma função igual.
Então podemos fazer esta implementação do desvio padrão. Começamos com o total a 0. Agora vamos somando o valor de cada elemento do vetor menos a média ao quadrado, para aquela expressão aqui. Depois dividimos isso pelo número total de valores e calculamos a raiz quadrada. E isso dá-nos o desvio padrão daquela amostra. Para isso, vamos receber a média e o conjunto de valores. Então a outra função que vai calcular a estatística vai primeiro calcular a média dos valores e depois vai chamar aquela do desvio padrão com a média já calculada. E assim não precisamos fazer o cálculo na outra que calcula o desvio padrão. Quando fizermos o return, nós queremos devolver dois valores. Queremos devolver a média e o desvio padrão. Então basta fazer isto com a vírgula e isto é devolvido como um tuplo. Portanto, o resultado das estatísticas, desta função de estatísticas de um conjunto de valores, será um tuplo com a média e o desvio padrão. E para não visitar a indentação? Isto é a indentação da função, não tem um ciclo. O return não pode estar aqui porque não estaria fora da função e ele dava um erro de sintaxe, porque não. E o outro, portanto, este é a função, o outro é o quê? Este também, a indentação da função está aqui, só que há aqui uma outra indentação do ciclo. Este ciclo pertence à função. Este total pertence ao ciclo dentro da função. Eu aqui encurtei um bocadinho a indentação porque senão depois não cabia ali o 2, mas para o Python tanto faz se usamos uma indentação com 4 espaços, ou 2, ou 1. Tem de ser consistente dentro do mesmo bloco. Portanto, se o bloco desta função está indentado a 2 espaços, todo até ao fim tem de estar indentado a 2 espaços. Porque é a única maneira de ele saber onde é que está a indentação. Mas neste caso temos duas indentações. Temos uma que pertence à função e temos outra que pertence ao ciclo dentro da função. E até podíamos ter mais se tivéssemos ciclos entre ciclos e condições e assim. Este é outro exemplo de um ciclo. Nós já vimos a série de Fibonacci nas outras aulas, em que começamos com o valor 0, o 1, e depois cada um é a soma dos dois anteriores. Então o terceiro será 1 também, o quarto será 2, porque é a soma dos dois anteriores, depois temos 3, porque é o 2 com o 1, depois temos 5, que é o 3 com o 2, e vai subindo assim. Então nós podemos criar uma função que devolve os primeiros n números de Fibonacci, começando com os dois primeiros, o 0 e 1, aqui na lista, e depois vamos fazer um ciclo com os outros n menos 2 que faltam. Portanto, se quisermos 10, nós já temos estes dois, faltam-nos 8. Então vamos calcular os 8 seguintes. E cada um desses será a soma dos dois últimos que estão na lista. Portanto, vamos acrescentar à lista agora a soma dos dois últimos, que são aqueles dois. A lista só tem 2. Portanto, acrescentamos na lista o 1. Depois, quando fizermos outra vez a próxima iteração, os últimos dois já serão o 1 e o 1. Então vamos acrescentar um 2, que é a soma dos dois últimos. E estamos sempre a fazer isso, sempre a somar os dois últimos, e vamos acrescentando isto à lista, até termos os n que nós queríamos. E a lista vai ser uma das cores? Não, a lista é este f-number. O underscore é porque nós não precisamos daquela variável que está a variar de 0 até n-3. Porque nós só estamos a usar o range para contar o número de vezes que temos de iterar. Este é um caso particular de um ciclo em que a variável que está a mudar ao longo do ciclo não nos serve para nada. Não nos serve ter aquele número que está a mudar. Porque só queremos ter o ciclo é porque sabemos que temos de repetir aquele número de vezes. E uma convenção em Python é quando nós temos uma variável que não nos interessa o valor, está lá só porque é preciso ou que faz parte, nós usamos o underscore. O underscore quer dizer que ela sabe disto. E isso acontece... Assim, Mas esse score, o fluxo está em cima, não está ali no break. não, range é n-2. Ele só vai fazer aquele número de vezes. E onde é que está o N? O n recebe ali. Portanto, se nós dermos um n de 10, ele vai fazer isto 8 vezes. É só, okay? Portanto, ele só faz aquele número de vezes. Aquela variável que vai variando 0, 1, 2 até ao fim, não nos interessa, porque não usamos para nada. E então, por convenção, pomos o underscore. Isto acontece também, por exemplo, se nós temos um conjunto com 3 ou 4 elementos e queremos passar 2 desses para 2 variáveis, mas os outros não nos interessam. Então podemos pôr as 2 variáveis e depois pôr os underscores para os outros porque não queremos saber deles.
podemos fazer assim o desempacotar. Há algumas situações em que sintaticamente somos obrigados a ter lá uma variável, mas do ponto de vista do programa não precisamos dela e aí, por convenção, usa-se o underscore para indicar que não nos interessa aquilo. Então aqui podemos ver que a nossa função funciona bem quando temos n maior ou igual que 2. Por exemplo, se pedimos 10 números da série Fibonacci, ele faz-nos a conta e dá-nos os 10. Mas se nós pedimos só 1, ele dá-nos 2. E a razão para isso é que ele cria esta lista primeiro, com os 2 primeiros. Depois, se o n for 1, isto dá range de menos 1, que não tem elementos nenhum, portanto não faz nada aqui no ciclo, e devolve a lista com estes 2. Mas nós só queríamos 1 e saiu-nos 2. Então, uma maneira de resolver isso, uma maneira prática, é fazer ali, fatiar a lista. Portanto, seja independentemente do que é que recebemos, só damos até ao elemento n. Normalmente, se o n for maior que 2, é a lista toda, não faz diferença. Mas se o n for pequeno, vamos cortar alguns daqueles elementos. Portanto, se pedimos 10, ele dá-nos 10. Se pedirmos 1, ele dá-nos só o 0, que é o primeiro da série. Se pedirmos 0 ou menos 10, ou se ele não nos dá nada. Portanto, podemos pôr aqui valores negativos, que depois a fatia não vai dar coisa nenhuma. Aquele 2 pontos de n, quer dizer que o fim é o n, é isso? Sim, vai do início até ao n. Estes são basicamente dois métodos. Nós já vimos aquele append, o extend também. São os métodos que nós usamos para acrescentar coisas à lista. No caso do append, se nós quisermos acrescentar um objeto. No caso do extend, se nós quisermos acrescentar elemento a elemento todos os elementos daquele conjunto. Aqui podem ver a diferença entre fazer o append do ABC ou fazer o extend do ABC. O append do ABC põe mesmo aquela string, é um objeto. O extend do ABC vai buscar cada elemento deste e vai pô-lo na lista. Portanto, põe o A, põe o B, põe o C como elementos separados. Portanto, estes dois métodos, se nós quisermos acrescentar todos os elementos de um conjunto a uma lista, usamos o extend. Se quisermos acrescentar alguma coisa como um novo elemento, usamos o append. E agora vamos ver um exemplo com texto. Vamos supor que nós queremos uma lista com os comprimentos das palavras todas do texto. Em geral, as palavras estão separadas por espaço e mesmo quando há pontuação, costuma-se pôr espaço também, não é? Temos ponto final, depois pomos um espaço e continuamos. Mas eu aqui alterei um pouco o texto de maneira a que o espaço também não está, em alguns casos não temos lá o espaço. Na prática, estas regras gerais às vezes têm exceções no texto quando estamos a trabalhar com alguns dados reais e é preciso termos atenção à possibilidade de exceções. Portanto, basicamente o que vamos fazer é usar o split para partir por um separador, ou o split também nos permite partir por espaços em branco se não tiver argumentos ou se tiver como argumento o none. Esse é um caso especial em que ele vai partir por tudo o que é espaço em branco. E espaço em branco inclui tabuladores, mudanças de linha, espaços, etc. Portanto, se nós tivermos aqui uma string que tem uma palavra, tem vários espaços, muda de linha aqui, tem outra palavra e assim por diante, se nós fizermos o split sem argumento ou o split com o none, todos estes espaços em branco vão ser apagados e vai-nos dar apenas as partes que não têm espaço em branco. Portanto, isto podia ser uma maneira de separarmos as palavras. É claro que ainda ficávamos com vírgulas, pontos e assim, e tínhamos problemas em situações como esta, por exemplo, em que temos a vírgula mas não temos espaços. Aí ele não partia e considerava aquilo tudo uma só palavra. Então, uma forma que podemos fazer para resolver isto, não é a forma mais simples, mas dá para ilustrar processar as listas e as strings, é partir o texto todo por um separador e depois partir cada um dos fragmentos por outro separador e depois partir por outro, até percorrermos todos os separadores possíveis. Por exemplo, o ponto, a vírgula, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação e, finalmente, depois partimos pelo espaço e temos as palavras todas isoladas. Portanto, o que precisamos fazer é, vamos criar um programa que recebe uma lista com os separadores que nós queremos usar e vai, iterativamente, percorrer essa lista e partir, consecutivamente, todos os fragmentos por todos esses separadores que nós fornecemos.
Portanto, pega numa lista de fragmentos, parte esses fragmentos todos, pega na nova lista com os fragmentos resultantes, parte todos e vai fazendo isso até percorrer todos os separadores. No fim, temos os fragmentos todos, é só contar o comprimento de cada um. Portanto, o que vamos fazer é pensar como é que vamos estruturar este programa. Vamos compor o algoritmo em várias partes e vamos tentar generalizar o mais possível cada uma. A parte aqui de generalizar é importante para nós depois facilmente podermos reaproveitar o que fizemos e não ser uma coisa que só serve para aquele problema. Então podemos escrever o esqueleto do nosso programa desta maneira. Nós podemos criar uma função que recebe uma lista de strings e vai devolver uma lista de strings também, que é o resultado de partir cada uma dessas strings na lista por um separador. Esta é uma técnica típica que é, nós queremos fazer uma coisa para todas as strings e para todos os separadores. Obviamente fazer isso tudo ao mesmo tempo é um bocado confuso. Então vamos considerar o problema mais simples, que é partir todas as strings por um separador. Partir uma string por um separador não precisamos de implementar porque isso já existe, é o split. O passo seguinte será partir todas as strings de uma lista por um separador. E depois de termos isso, é fácil percorrer os separadores e chamar aquela função para ir fazendo isso. Portanto, tudo aquilo que nos faz confusão porque tem de ser feito para muitas coisas, nós criamos primeiro uma função para fazer para uma e depois chamamos essa função as vezes que for preciso. Então essa é a ideia aqui. Nós vamos receber aqui um só separador e partir todas as strings da lista por esse separador. Devolvemos uma string com os pedaços todos resultantes, uma lista com os pedaços todos resultantes disso. Depois, vamos criar aqui uma outra função que recebe o nosso texto, todos os separadores, e vai usar aquela para ir partindo até ter todos os fragmentos. E então devolve todos os fragmentos digeridos do nosso texto. Vamos ter outra função que vai receber uma lista com todos esses fragmentos digeridos, todas as palavras, e vai devolver uma lista com o tamanho dessas palavras todas. E no final, criamos uma função que vai juntar isto tudo, vai usar isto tudo de uma forma encadeada e dar-nos o resultado que nós queremos. Estamos a criá-las aqui neste código, ou são nós já criámos para criar no inglês? Não, isto são os parâmetros das funções, que são variáveis que vão ser criadas no momento em que a função é executada, não existem quando nós criamos a função, e que vão receber os valores que nós damos à função. Portanto, estas variáveis todas vão existir só dentro de cada uma das funções, enquanto a função está a ser executada, que é onde a função guarda os valores que recebe. Quando a função acaba, aquilo... Não é fácil de criar isto, sabendo que quando solicitarmos a função, temos que pôr estes nomes. Quando executarmos a função, temos de dar valores para pôr nestes nomes. Portanto, quando criamos o código da função, nós criamos uma receita genérica para isto. Por exemplo, esta função que vai partir todas as strings de uma lista e devolver uma lista com todos esses fragmentos. O que é que ela vai fazer? Vai criar uma lista vazia, vai agora para cada string nesta lista de strings, vai fazer o split dessa string pelo separador, isto vai lhe dar uma lista de fragmentos e vai fazer o extend disso naquela lista. O extend vai pegar em todos esses fragmentos e acrescentá-los à lista. Portanto, esta lista do resultado vai crescendo com os fragmentos todos resultando deste split. E depois, quando chega aqui ao fim, depois de terminado o ciclo, devolve a lista com o resultado. Estas variáveis estão apenas à espera de receber os valores. Por exemplo, vamos mandar para string list, esta lista AA, BB, depois outra string CC, depois outra D,E,F. E ali para o separador vamos mandar uma vírgula. Então ele agora vai receber esta lista nesta variável. Este separador, a vírgula, naquela. Vai executar esta receita toda com esses valores. E então vai devolver o resultado, que é esta string foi partida pela vírgula. Então ficou um AA e um BB separados. O CC ficou na mesma, porque não tinha vírgulas. O D,E,F ficou partido em 3 partes. E esta é a lista resultado de partir tudo o que está aqui dentro pela vírgula. Mas, como nós criámos isto nesta função, que está à espera de receber os valores nestes parâmetros, isto vai funcionar com qualquer outra coisa que nós lhe demos. Vai usar exatamente a mesma receita, só os valores é que vão mudar.
Portanto, as variáveis que nós estamos a criar aqui não existem nesta altura em que estamos a criar a função, são apenas o sítio onde vai ficar guardado o valor quando a função for executada. Ok? Portanto, estes são os parâmetros que recebem os argumentos, que são os valores que nós damos quando executamos a função. Mas o extend não dá A, O extend acrescenta cada elemento. Portanto, se nós dermos ao extend um conjunto de elementos, ele acrescenta cada elemento. Como isto, o split vai dar uma lista de strings, pode ser só uma, podem ser várias, conforme partir ou não, o extend vai pegar em cada uma dessas e acrescentar à lista dos resultados. Porque eu ia acrescentar, o andar dos votos ia estar um A, um B, mas não ia estar A. Não, ia acrescentar a A, porque o resultado do split disto é uma lista com um AA num elemento e um BB no outro elemento. Que é o resultado de partir aquilo pela string. Sim, se acrescentássemos, se fizéssemos o extend do AA e não de uma lista com o AA, então sim, aí é que ele fazia isso. Agora, queremos partir o texto. Nós vamos receber o texto como uma string, mas esta função aqui está à espera de receber uma lista de strings. Notem que se nós lhe mandarmos uma string isto não vai funcionar, porque se isto for uma string, o S vai ser cada um dos caracteres da string, e depois não vai resultar. Então, quando nós recebemos uma string grande e queremos começar a partir, vamos primeiro pô-la aqui no nosso resultado como o único elemento de uma lista de strings, que é para quando enviarmos isto para aquela função, ela já sabe o que é que há de fazer com ela. Então o que vamos fazer é, para cada separador nesta lista de separadores, vamos chamar aquela função anterior, esta que parte a lista, e vamos guardar o resultado outra vez na mesma variável. Ou seja, nós começamos com uma lista aqui, esta função vai gerar uma lista nova, nós vamos deitar fora a velha e guardar aqui a lista nova. E depois vamos mandar essa lista nova, que é o resultado de ter partido com o primeiro separador, vamos mandá-la outra vez para lá e partir com o segundo separador. E depois com o terceiro. E estamos sempre a substituir no result a última lista que obtivemos. Quando acabar o ciclo, o result será o resultado de quebrar as strings por todos aqueles separadores. Portanto, criar a variável set para pegar aquilo que é separador e depois fazer partir do texto com base no texto. Não, partir o result, não é o texto. O texto. Nesta fase, não é? Não é? O texto. Na primeira iteração, o result é uma lista com o texto. Ele vai partir esse texto com o primeiro separador. Que é, por exemplo, o ponto, neste caso, neste exemplo. Mas isso depende. A ordem não vai ser essa, porque vai primeiro partir pelo ponto. Sim. Portanto, some text that includes special byte space não será certamente o resultado, porque se essa for ele primeiro vai fazer o corte em some, em text, em that e pronto. Sim. Então isto vai ficar some, vírgula, depois vai ficar text, depois that. E that com tudo o resto. Não é? Mas depois vai partir outra vez. Sim, depois vai partir pela vírgula. Sim, então a vírgula do sum desaparece. A vírgula desaparece. E fica o resto, como está, não é? Depois parte pelos espaços em branco, que inclui os tabuladores e assim, quando lhe damos o none, e vai partir tudo o resto. Só que o que nós estamos a ver aqui é o resultado de todas estas iterações. E a cada iteração ele vai partir todos os fragmentos que quiser. O que eu estava a dizer é que o resultado não vai ser por essa ordem, vai ser por uma ordem diferente. Não, porque a ordem no texto não muda. O split não muda a ordem. Os fragmentos vêm pela mesma ordem que estavam no texto. Portanto, se nós partirmos primeiro pelo ponto e depois pela vírgula, ou primeiro pela vírgula e depois pelo ponto, desde que o resultado seja cumulativo, as palavras vêm sempre pela mesma ordem. E vai desaparecer a vírgula e vai desaparecer o ponto. Fazemos isso que foi fazer uma página inteira de texto, tinha das palavras, tinhas por aquilo tudo, vírgula, separadores, não punhamos assim. Por exemplo, íamos ler ao ficheiro de texto, punhamos numa variável e depois mandávamos o nome da variável. Já nessa parte do código. O separador pode estar definido nessa parte do código ou pode também estar num ficheiro de texto. Nós aqui ainda não manipulamos com ficheiros, mas a forma mais prática de fazer isto é
há um ficheiro qualquer, ou um conjunto de ficheiros que tem os nossos dados, que tem o texto que temos processado. E podemos criar um ficheiro de configuração que diz os separadores são estes, os documentos estão nesta pasta, uma coisa desse género. E depois, para correr o nosso programa, simplesmente editamos o ficheiro de configuração e corremos o programa. Em geral, é boa prática tudo o que é dados não estar codificado no programa, porque evita-nos a necessidade de ter de andar a alterar o código para isso. Portanto, essa seria a implementação mais normal numa ferramenta deste género. Nós aqui tínhamos que fazer isto para fazer esta informação. Temos que criar um interface para introduzir essa informação. Sim, ou mesmo o programa podia simplesmente ler um ficheiro de configuração. Isso agora depende, porque se for para pessoas que não sabem usar o programa, então podemos ter uma janela onde se escolhe os separadores, umas opções assim. Normalmente quando estamos a programar, que já estamos habituados a fazer esse tipo de coisas, é muito mais prático, em vez de ter uma interface complexa, fazer simplesmente um ficheiro de configuração, uma coisa simples. Outro Python... Não, é mesmo um ficheiro de texto, com um formato que nós quiséssemos, porque depois o nosso programa ia ler esse ficheiro. Nós vamos ver isso mais à frente, como ler ficheiros, também não é complicado, mas basicamente há uma função que pode ler um ficheiro de texto e dá logo uma lista de strings com todo o conteúdo do ficheiro. Portanto, com isso, desde que o formato seja fixo, nós estabelecemos o formato, seria uma forma prática de fazer. Mas, em geral, não íamos ter de estar nós a escrever isto tudo. Isto é mesmo só para testes, para ver se estava a funcionar. Portanto, mesmo este exemplo aqui, a ideia é que isto está numa variável chamada text e pronto, e agora usamos text, não vamos estar a escrever isto à mão. Na verdade, isto, eu também não escrevi à mão, fiz copy e paste da Wikipedia e pronto. E depois temos aqui outra função que vamos precisar, que é que recebe um conjunto, uma lista de strings como esta e devolve os comprimentos das palavras todas. Portanto, esta simplesmente começa com a lista de comprimentos vazia e vai pondo para lá para dentro o comprimento de cada uma delas. Portanto, se lhe dermos esta lista, ela vai nos dar os comprimentos das várias palavras. E agora já temos as peças do nosso programa, podemos juntar tudo na função final, que recebe o texto. Os separadores podem estar aqui, ou o ideal seria, por exemplo, esta função ia ler um ficheiro de texto quais eram os separadores, que era a parte da configuração. Mas aqui a ver se teríamos o nome da variável que isso poderia ser feito, não é? Sim, por exemplo, os separators, em vez de ser igual a uma coisa que estava aqui fixa no código, era igual ao resultado de uma função qualquer que ia ler a configuração. Uma variável, portanto, não é? Esta é a variável. O outro seria, por exemplo, uma função que ia ler ao ficheiro de texto e devolvia os separadores. Os separadores igual a nome da função. Por exemplo, sim. E depois, o que fazíamos para usar o programa era, se quiséssemos alterar os separadores, alterávamos no ficheiro de configuração, ou usávamos outro ficheiro de configuração, ou algo assim. Ia dar o nome da função, não é? Não necessariamente, o ficheiro da porque quem vai ler o ficheiro é a função. Dentro do código é preciso usar o nome da função. Mas para o utilizador que está fora ou que está a pôr lá os separadores, não precisa de saber como é que se chama a função. Precisa é só de respeitar o formato do ficheiro de configuração. Por se eu introduz isso e cria esse ficheiro tem que ter o nome da função. O ficheiro de texto não, porque a função é que vai ler o que está lá. Suponho que tu criavas a função, vamos supor um formato muito simples. Os separadores eram posto um por linha, num ficheiro de texto. Então criavas uma função que ia ler um ficheiro de texto com o nome que recebia, por exemplo, e ia pegar em cada uma dessas linhas e criar uma lista destas com os separadores. Quando tu fosses executar o programa, simplesmente tinhas de dizer qual era o ficheiro que tinha os separadores. Portanto, chamavas o programa e davas-lhe como argumento, por exemplo, o nome do ficheiro. Essa função ia lá buscar os dados, mas tu não precisavas saber como é que a função se chama, nem isso precisava de estar no ficheiro de configuração. Okay? Desde que o formato seja aquele que a função está à espera, depois ela funcionava. Portanto, aqui podemos pedir o resultado de ver os comprimentos das palavras, por exemplo, desta string. O que esta função vai fazer vai partir este texto por cada um destes separadores, chamando aquela função que faz isso, e depois devolver a lista com as contagens dos caracteres por cada palavra. Então, recebendo esta string, vai-nos dizer 1, 2, 3, 4, 5, temos ali uma palavra de 1, uma de 2, uma de 3, de 4 e de 5. E depois podemos, enfim, fazer alguns testes e finalmente podemos usar na nossa palavra, no nosso texto inicial. Portanto, temos aqui na variável text o Portugal, oficialmente, República Portuguesa, etc.
e damos essa variável aqui e ele vai nos dizer quais são os comprimentos das palavras todas que estão lá. Assumindo que eu não me enganei. Então, esta função não era melhor fazer tudo dentro dela e estar a criar funções fora, Não, porque há duas razões para fazermos desta maneira. Uma é que funções pequenas são muito mais fáceis de fazer sem erros, testar, validar e assim. Portanto, se fizermos só funções pequenas, temos menos trabalho em debugging. Outra é que se partirmos o problema em funções pequenas, se nós quisermos fazer uma coisa um bocado diferente, que precisa de partes daquelas, já temos tudo feito para utilizar. Enquanto que se fizermos tudo numa função grande, depois não conseguimos usar metade dessa função. E, portanto, a longo prazo, compensa. Às vezes há funções que são grandes porque não têm a mesma maneira de desmanchar, não é? Aquilo tem que ser feito assim. Mas se é fácil partir em vários pedaços, então, em geral, é melhor. Obviamente, depois de se chegarem a um ponto em que fazem estas coisas tão facilmente que não compensa o trabalho de estar a fazer em duas funções, faz logo numa, e se precisarem, fazem outra vez outra quando precisarem. Enfim, aí depois há um trade-off do trabalho que querem ter entre estar a escrever e estar a pôr as coisas a funcionar. Sim. É reciclar e usá-las com ordens diferentes em Exato. diferentes. Essa é uma das coisas. Mas outra também muito importante. Vocabulário básico. Exato, as peças da máquina. Mas outra coisa importante, principalmente quando começamos a programar, antes de ter um pouco a experiência de como é que devemos fazer isto, é que é muito mais fácil fazer funções assim destas, com 3 ou 4 linhas, do que fazer uma coisa destas tudo na mesma. Aí vamos nos baralhar com os ciclos, vamos ter, enfim, vai ser... E sintetiza os erros mais facilmente e temos menos trabalho fazendo desta maneira. Portanto, resumindo, o que vimos hoje foi usar grupos, conjuntos ordenados de objetos, temos as listas, os tuplos, as strings, vimos várias coisas que podemos fazer, indexar, cortar, distribuir ou desempacotar por várias variáveis. Vimos uma coisa que é preciso cuidado, que é quando damos a funções conjuntos mutáveis, temos que ter atenção se a função vai alterá-los ou não. Portanto, isso convém pensarmos nisso quando estamos a implementar. E depois vimos alguns exemplos de processamento de strings. Para a próxima aula vamos fazer só exercícios. Não vou continuar a avançar na matéria, portanto vamos tentar, para a semana, fazemos só 2 horas para ir recapitulando as coisas e se calhar depois faço a mesma coisa no final deste bloco. Portanto, a 4ª aula e a 8ª aula serão só para exercícios e vamos aligeirando um bocadinho a matéria nas outras. Okay? Vai fazer tipo 2 ou 3 datasets, depois vamos pedir para fazer